Shalom, queridos! Graça e paz, aqui é o Bispo John Kennedy e hoje estaremos meditando na carta de 2 João, capítulo 1, essa carta que é só um capítulo. Fique comigo, nós vamos estar meditando versículo por versículo para que você possa ter um entendimento melhor da palavra de Deus. 2 João, capítulo 1, verso 1 vai dizer o seguinte: Do presbítero para a querida senhora e os seus filhos, a quem amo de verdade. Não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade amam vocês. Aqui em 2 João, capítulo 1, João ele vai se referir a si mesmo como um presbítero. Em outras versões fala como um ancião. E ele envia saudações a uma senhora. E ele fala também aos seus filhos espirituais. Pode ser uma irmã na fé e os membros ali daquela igreja. E ele expressa por esses irmãos e por essa irmã o seu amor genuíno. E ele fala que não está só. Ele diz que está ali junto com a comunidade, com a igreja, com outros irmãos que também conhecem a verdade e compartilham desse amor. O verso 2, João vai dizer o seguinte: Nós o amamos por causa da verdade, que continua em nós e estará conosco para sempre. Aqui no versículo 2, João vai destacar que o amor que há neles, esse amor é motivado por causa da verdade. Que verdade é essa, bispo? A palavra de Deus, o Espírito Santo. E ele diz que esse amor permanece para sempre. Então, eles são motivados a amar uns aos outros por causa da verdade, que é Cristo Jesus, que permanece neles, que mora neles, que está neles. Vamos para o verso 3. O verso 3 ele diz o seguinte: que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, o seu Filho, estejam conosco em verdade e amor. Aqui no versículo 3, João, ele vai invocar as bênçãos de Deus mediante a graça. Ele diz que a misericórdia de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele deseja que todos eles permaneçam na verdade e no amor. Então, que nós vemos também receber essa graça de Deus, essa bênção, que a misericórdia, o amor de Deus, a paz, que essas bênçãos também estejam conosco em amor. Vamos para o verso 4. O verso 4, João vai dizer o seguinte: Eu fiquei muito feliz quando soube que algum dos seus filhos vivem de acordo com a verdade, como o Pai nos mandou a viver. Aqui, quando João fala no verso 4 sobre o Pai, ele está falando de Deus. E ele aqui vai expressar sua alegria em ver que alguns irmãos, os membros ali da igreja, eles estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Estão vivendo de acordo com aquilo que Deus foi ensinado. E isso trouxe alegria ao coração de João. E isso nos alegra também, a gente que pastoreia, a gente que está à frente do trabalho. A gente fica alegre quando vê as pessoas cumprindo aquilo que a palavra de Deus ensina, fazendo aquilo que Deus nos ensina por meio da sua palavra. Vamos para o versículo 5. O verso 5 ele diz: E agora, querida senhora, eu lhe peço que nos amemos uns aos outros. Não lhe dou um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o começo. Aqui no versículo 5, João vai exortar a igreja a amar uns aos outros. Ele destaca que esse mandamento não é um mandamento novo, mas ele diz que esse mandamento é um mandamento que eles já conheceram, já tinham conhecido desde o início da sua fé cristã. Porque a base da fé cristã é o amor a Deus e o amor ao próximo. É um dos mandamentos que Deus nos deu, que Jesus nos ensinou. Então essa é a base do evangelho, o amor a Deus, o amor às pessoas. Então João está dizendo, eu não estou dando para vocês um novo mandamento, é o mesmo de quando vocês começaram na fé cristã, crendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de tudo e de todos. Vamos lá. O verso 6 ele vai dizer: Esse amor quer dizer isso, viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, como vocês ouviram desde o começo. O mandamento é esse, continuarem a amar uns aos outros. Então João ele vai reforçar aqui no versículo 6 que o amor ele deve ser demonstrado em obediência à palavra de Deus, em obediência aos mandamentos de Deus, e que esse amor vai resultar, essa obediência ao amor a Deus, a obediência à sua palavra, vai resultar em amor uns para com os outros. Então isso é importante, isso é fundamental
desde o início da fé cristã. Obedecer à palavra de Deus e o amor a Deus e amor às pessoas. O verso 7, João vai dizer o seguinte: muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio como um ser humano, que faz isso, quem faz isso é o enganador e o inimigo de Cristo. Aqui no versículo 7, João vai advertir sobre a presença de pessoas que negam a encarnação de Jesus, dizendo que Jesus não veio em carne. E João vai dizer que essas pessoas são anticristo, são pessoas que se opõem ao evangelho de Cristo, são inimigos de Cristo, porque a Bíblia diz que Cristo se fez homem, ele se fez carne. Em João 1, ele vai dizer assim: e o verbo se fez carne. Cristo, ele se fez carne, ele se fez ser humano como um de nós. Mas havia naquela época muitas pessoas enganadoras que diziam: não, Jesus não veio em carne não, é mentira, Jesus não veio como ser humano. E João está advertindo os irmãos sobre esses enganadores, essas pessoas que estavam por aí afora a negar Jesus como um ser humano encarnado que ele se fez. O verso 8, João vai dizer o seguinte: tomem cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Aqui no versículo 8, João vai exortar os irmãos a serem vigilantes, para não perder o progresso espirituais. Eles estavam crescendo espiritualmente, mas se eles deixassem ser enganados, eles iam colocar todo o trabalho dos apóstolos, do evangelho que foi pregado a eles, a perder. Mas João encoraja eles aqui a perseverarem. Para quê? Para que eles recebam a recompensa, que eles continuem firmes nos ensinamentos que foi ensinado pelos apóstolos, pelos discípulos de Cristo Jesus, os ensinamentos que Cristo nos deu, para que eles não viessem desviar desse caminho, para que eles viessem receber as recompensas. No verso 9 ele vai dizer o seguinte: quem não fica com os ensinamentos de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com os ensinamentos de Cristo, esse tem tanto o amor do Pai como o Filho. Aqui no versículo 9, João vai enfatizar a importância da gente permanecer fiel aos ensinamentos de Jesus. Ele diz que aquelas pessoas que vão além, sabe? Tem pessoas, não, tem mais coisa e tal, vai além, quer ir além do ensinamento. Não, o ensinamento de Cristo, meu irmão, já é o suficiente, já é o necessário. Ninguém precisa ir além do ensinamento de Cristo. O ensinamento de Cristo, a gente já não consegue compreender na totalidade. Então a pessoa dizer que tem mais coisa importante para ensinar além daquilo que Cristo ensinou, meu irmão, fica com a palavra de Deus. Ele está dizendo que a pessoa que vai além do ensinamento de Cristo, essa pessoa, ela não tem Deus. Então ele nos ensina a ficar com os ensinamentos de Cristo, que Cristo nos ensinou. Vamos para o verso 10. O verso 10 ele diz: se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não receba essa pessoa na casa de vocês, nem lhe diga que a paz esteja com vocês. Isso é forte aqui no verso 10, viu? João ele vai advertir os irmãos a não receber as pessoas que não levavam o ensinamento de Cristo. Que haviam pessoas que vinham em nome de Deus, mas não vinham ensinar o ensinamento de Cristo. Pelo contrário, vinham distorcer a palavra de Deus. João diz: não receba essas pessoas na sua casa. E hoje não é diferente. Quantas pessoas que batem na porta, mas não para levar o ensinamento de Cristo, mas para distorcer aquilo que a palavra de Deus ensina. João ensina e serve para mim e para você: não receba essas pessoas na sua casa. João está dizendo, e nem digam a ele que a paz esteja com vocês. Então, quando essas pessoas baterem na sua casa, pessoas que negam Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador, pessoas que não reconhecem a divindade de Jesus, pessoas que vêm com falso ensinamento, não receba essas pessoas na sua casa e nem diga que a paz de Deus esteja com eles. Vamos para o próximo verso. Pois quem deseja paz a essa pessoa e seu companheiro, no mal que ela faz, isso é muito forte aqui no verso 11, pois quem deseja paz a essa pessoa e ao companheiro e ao seu companheiro no mal que ela faz. Então João faz um alerta, que desejar paz a alguém que traz ensinamento contrários à palavra de Deus, ensinamentos contrários a Cristo, se torna um cúmplice ali na maldade dessa pessoa. Está dizendo, não seja conveniente com o erro dessa pessoa não, com a falsidade dessa pessoa não. Tem paz isso aí não. Distorce a palavra de Deus, distorce o ensinamento de Cristo, não tem paz. Você está sendo inconveniente com essa pessoa. O verso 12 e 13, para a gente finalizar,
João vai dizer o seguinte, que é só 13 versículos. Ainda tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas não quis falar isso por carta, pois espero visitá-los e falar com vocês pessoalmente, para que assim a nossa alegria seja completa. Verso 13, João vai dizer: os filhos da nossa querida irmã mandam saudações. Da nossa querida irmã mandam saudações, é isso mesmo. Aqui no versículo 12 e 13, João vai concluir aqui a sua carta, expressando o desejo de visitar os irmãos e que ele deseja compartilhar mais coisas, mas ele não quis escrever isso por carta, queria conversar isso pessoalmente, olho no olho, para fortalecer a fé dos irmãos ali, para poder juntos compartilhar da mensagem de Deus e também que a alegria deles fosse completa. João finaliza ali no verso 13, enviando saudações aos filhos da irmã ali, da comunidade, da igreja ali. Então nós ficamos por aqui. João é só 13 versículos, a segunda carta de João. Eu espero que Deus tenha falado com você através dessa palavra, que você medite na palavra de Deus, que você dê ouvido à palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ter a compreensão, possam compreender melhor a palavra de Deus através desses ensinamentos que nós trazemos versículo por versículo, tá bom? Aqui é o Bispo John Kennedy, nos acompanhe nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, Bispo John Kennedy, tem muitas meditações lá da palavra de Deus, muitos ensinamentos que vai te ajudar tremendamente. Que Deus abençoe a tua vida, eu profetizo paz e prosperidade sobre você, em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade, se assim o Senhor Deus nos permitir. Que Deus abençoe.